eu conheci a igreja no ano de 1997, lá no estado de São Paulo, né? Aí era só do trabalho para casa e aí eu comecei, assim, aquele propósito de conhecer a verdade, né? Então foi onde que eu passei a frequentar diversas igrejas, né? E aí tive a oportunidade de conhecer a igreja adventista, né? E aí comecei, o pessoal me ofereceu o estudo, gostei muito da recepção na época, né? Então foi um dos atrativos que me fez caminhar até aqui, né? Então, irmãos, assim que eu me batizei, foi véspera assim também, como estamos hoje, final de ano, né? Aí no ano seguinte eles já me deram um cargo na igreja, né? Como diácono na igreja. E aí passei a desenvolver esse serviço do diaconato na igreja, né? Ajudar na causa, né? E através também do diaconato, eles me convidaram para fazer parte do grupo de estudos, né, da igreja. Foi onde que eu me envolvi bastante assim, aprendi e vi que através desses estudos, né, de ajudar outras pessoas, a gente também tem um aprendizado muito grande, um aproveito muito amplo, né? E assim me envolvi na área também da escola sabatina, né? Fiquei uma pessoa bastante participativa, né? No caso na igreja, de uma forma geral. E devido também à minha área profissional, que é a área da construção, eu prestava serviço lá em São Paulo nessa área, né? Então ajudava bastante na igreja de uma forma no geral, né? Então para mim foi muito bom, foi muito enriquecedor essa experiência inicialmente na igreja, né? Final de 2002, aí eu precisei de vir embora aqui para o Pará, Xinguara, né? Meus pais, meus familiares moram aqui, aí eu tive que vir. Eu fiquei na igreja firme até por volta de 2014, né? Aí foi onde que eu com a minha família, a mãe dos meus filhos, nós se envolveu em questões de separação, né, familiar. E aí foi onde que foi se esfriando essa questão da afinidade com a igreja e também as negligências com os cultos diários, né, e também na igreja. E aí a correria do dia a dia vai cada dia nos cobrando mais. Algumas questões pessoais foi onde que eu fui me esfriando, me afastando da igreja, né? Aí o mundo, de uma certa forma, ele cobra de todo ser humano um preço muito alto, né? E a gente tem que se perdendo diante de tantas propostas que o mundo nos oferece, né? E aí é aquela questão, eu estava recém-separado e aí fui me distanciando cada vez mais da igreja, fui me afastando dos compromissos com a igreja, né? Tudo isso daí nos leva a entender que o propósito que o mundo nos oferece é contrário à vontade de Deus. Aí cada vez mais as amizades ajuda bastante, de uma certa forma, alguns tipos de amizade, você se distanciar de Deus, ou que seja, da igreja, né? Se afastar dos compromissos com Deus em si. Então, irmãos, devido a esse período de afastamento, aí a gente vai se apegando muito com as ofertas que o mundo oferece a toda a sociedade de um modo em geral, né? Eu como ser humano não fui diferente, mas cada vez que a gente praticava um ato errado, que principalmente eu no meu caso me envolvi com bebidas alcoólicas, né? No cotidiano que fala a cervejinha do fim de tarde, né? Então tudo isso daí a gente se envolve, mas ao mesmo tempo tem alguém que é Deus falando na consciência da gente que a gente não está fazendo algo certo, não está fazendo algo bom para a gente mesmo. E que Deus também não está se agradando da forma que a gente está vivendo, né? Então foi uma luta muito grande, devido a um período também muito grande que eu fiquei afastado, eu fiquei repaginando, aproximadamente foram uns 10 anos eu afastado da igreja, né?
mesmo vinha na igreja, visitava, mas não estava aquela pessoa ativa na igreja, né? Então, assim, hoje, pela minha experiência com Deus, eu orei muito a Deus também, para que Deus não viesse deixar eu a morrer, vou dizer, de uma forma errada, bêbado, alcoolizado. Então, tudo isso daí, Deus nos ensina que nós estamos longe dos princípios que Ele quer para nós como seres humanos. Então, eu orei muito, mesmo chegando em casa embriagado, muitas das vezes, mas sempre lembrava do propósito de Deus para mim, e eu sei que é o propósito de Deus para todo ser humano. Então, do mesmo jeito que Deus me livrou, me libertou, me resgatou, eu tenho plena certeza que esse é o projeto de Deus para todos os seres humanos. Nós que devemos o quê? Nos colocar à disposição de Deus para que a gente possa entender e atender o chamado de Deus para a nossa vida. Porque fácil não é. Se eu for falar que eu tinha força em mim mesmo, para mim me resgatar da situação que eu estava vivendo, eu não teria essa força, né? As pessoas que hoje me veem, já agora depois de 6 meses que, graças a Deus, Deus tem me libertado da bebida, né? De muitas coisas erradas, por exemplo, das baladas, né? Enfim, tudo que o mundo oferece ilícito, contrário à vontade de Deus, a gente se vê envolvido e até mesmo praticando, né? Na consciência da gente, quando você chega em casa, que está só, ali é você e Deus. Deus está falando com você, está falando na sua mente, né? Que você não está fazendo algo de bom para você. Você está se prejudicando, você está acabando com a sua saúde, você está distante de Deus, está ausente da presença de Deus, né? E ver que tudo isso aí que o mundo oferece se transforma em um grande vazio para a sua alma, né? Então eu vivi isso daí por muitos anos, né? Então assim, eu parava para observar a minha família, os meus amigos da igreja, né? Pessoas que realmente se importam, que gostam da minha pessoa, que eu sei que me ama, essa renúncia, porque é algo muito forte que a gente tem que enfrentar e fazer essa entrega total para Deus, para que Deus possa nos resgatar. Não quer dizer que o inimigo não vai lançar setas. Eu tenho exemplos claros, práticos, que de forma até literal, que o inimigo ele usou de diversas formas, tentar me destruir a minha vida, literalmente, para que eu não viesse hoje aqui dar um testemunho, falar do quão Deus é bom para nós, o quão Deus tem de melhor para nós como seres humanos. Hoje poder ter a oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha vida para vocês, para os irmãos que estão afastados, que tem um projeto de voltar. Então volte, irmão, vale a pena voltar, vale a pena servir a Deus. Não quer dizer que por a gente voltar, que a gente não vai continuar enfrentando provas, barreiras, dificuldades, não vai ter tentações. Então, assim, a fraqueza é do ser humano, né? A nossa tendência é mais pender para o lado carnal, de fazer tudo contrário à vontade de Deus. Mas eu creio, assim, que quando nós se coloca à disposição de Deus, Deus tem tudo para fazer o melhor para cada um de nós e por todos nós. Então, eu reconheço, na minha vida pessoal, prática, né, as bênçãos de Deus são inumeráveis, né? Então, assim, são muitos livramentos, são muitas bênçãos, né, de inúmeras formas que Deus tem me abençoado, né, e me poupado, me livrado, né, me mantido com vida. Então tudo isso daí é importante para mim, e hoje eu tenho esse privilégio de estar aqui falando para muitos irmãos, amigos, familiares que estão afastados, estão caçando um meio. Então o meio é Deus, né? Eu sou sincero a falar, quando eu decidi me batizar, foi o último gole de cerveja, honestamente falando,
Eu deixei o copo lá no bar e vim pro tanque batismal, né? Então, assim, praticamente que estava uma pessoa que não estava embriagado de estar bêbado, mas o vício queria me dominar. Teve pessoas que falou para mim que não, isso daí não compensa você fazer isso daí. Não vale a pena, porque você vai lá na igreja, se batiza e amanhã você vai estar aqui de novo. Então hoje eu estou aqui falando, aqui contando um pouco dessa experiência. Já tem mais de 6 meses e Deus tem me honrado, né? Pessoas que me conhecem, que me conheceram aí nas baladas, bebendo, alguns amigos, né, de farras e tudo, deles que chegam em mim e perguntam: mas e você, não sente mais vontade de beber? Eu, graças a Deus, não sinto mais vontade. Então, assim, para mim foi uma libertação, algo que Deus fez na minha vida, porque mesmo todo esse tempo que eu estive afastado dos caminhos de Deus, mas Deus nunca me abandonou, sempre eu errado, mas sempre Ele falando na minha consciência que algo que eu estava fazendo não estava de acordo com a vontade de Deus, que não era o melhor para mim. Então Deus falava conosco querendo o nosso melhor, querendo a nossa paz, querendo a nossa felicidade, né? E é uma felicidade eterna. Então nós devemos o quê? Nos preocupar, porque o tempo de nós recomeçarmos é hoje, é agora, né? Então a nossa vida deve ser o que? Uma entrega total para Deus. E sempre nas minhas orações eu falo com Deus: Senhor, me ensina a ser melhor do que ontem, me ensina a ser uma pessoa boa, porque só o Senhor é bom. Então isso daí é algo maravilhoso na minha vida, né? E eu quero que eu sirva também de exemplo para outras pessoas, porque muitas pessoas olhavam para mim e não me via uma pessoa assim que tinha oportunidade de abandonar, por exemplo, assim, questão da bebida. Eu tinha um descontrole em questões com a bebida. Tinha pessoas que falavam assim: não, mas você pode continuar bebendo, você tem que ter o controle. Mas eu via que eu não tinha esse controle. Então eu orava a Deus e Deus falava também na minha consciência que aquilo não estava correto para mim. Então eu creio que Deus tem um propósito na minha vida, tem na sua vida, tem na vida de todos os seres humanos. O que nós devemos fazer é nos colocar à disposição de Deus para fazer o melhor para Deus, né? E para nós também. Porque quando nós servimos a Deus por amor, aí muitas outras pessoas falam assim: ah não, mas você a crítica, né, do lado do inimigo. Ah não, mas os irmãos, isso e aquilo. Irmãos, eu não critico ninguém. Eu falo que a falha foi minha, não foi falha da minha família, não foi falha de ninguém da igreja. A falha foi minha. Eu que me deixei se levar, me perdi com as fantasias do mundo, né? Então hoje eu reconheço que Deus, Ele tem o melhor para nós. E hoje eu sei que existe o caminho largo e existe o caminho estreito. Se você quer servir a Deus, o caminho é muito estreito. Aí tem até uma frase que quando eu estava lá em São Paulo, aquele pastor Luiz Gonçalves, eu tive a oportunidade dele frequentar lá a igreja que a gente congregava, lá em Lausanne Paulista. Ele, em uma das pregações que eu assisti lá pessoalmente dele, do pastor, ele falou que para o homem ser um cristão, ele tem que ser muito macho, tem que ser homem de verdade. E é isso aí que Deus quer de cada um de nós, é homem e mulher de verdade, pessoas que não se compram e não se vendam. Então assim, esse é o mínimo que eu ou que nós podemos fazer, é de nos colocar à disposição de Deus de uma forma total, né? Nós vamos ter dificuldades? Sim, vamos ter dificuldade. Mas maior do que as dificuldades que enfrentamos, ou que temos que enfrentar, é o nosso Deus. E Deus, Ele nos capacita a tudo. Então, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.